E aí, dividir para conquistar na área tributária é possível? Eu sou Adalto Freilich da Acessos Contabilidade e aqui nesse vídeo quero explicar um pouco sobre vale a pena ou eu posso ter mais que um CNPJ para atuar em algum ramo da minha operação? Então, acompanhe aí, roda a vinheta. Alguns regimes tributários, algumas operações, sim permitem, outros obrigam e outros vedam a constituição de mais de uma empresa pelo mesmo grupo, para atuar em algum segmento. Então nós temos que, primeiro, cuidar muito, abrir mais que um CNPJ para atuar no mesmo ramo, no mesmo segmento, pode ser uma ilegalidade. E aí eu não falo mais de planejamento tributário, aí eu estou falando de crime fiscal. Crime fiscal, evasão fiscal, é crime no Brasil, né? Além de pagar multas e multas caríssimas, vai sempre junto um processinho, crime lá para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual, onde é que sim pode dar cadeia. Bom, mas nós vamos falar de ilegalidade, nós vamos falar da legalidade. Eu disse que alguns segmentos obrigam a ter CNPJs, dois CNPJs. Por exemplo, algumas atividades profissionais, profissão regulamentada, em virtude de disposição legal, determinam que a estrutura societária daquela empresa seja, por exemplo, registrada na OAB. Os advogados, o contrato social deles é registrado na OAB. Aí o advogado tem aquela empresa de advocacia, mas ele também tem uma empresa prestadora de serviço de cobrança. Empresa de serviço de cobrança é registrada na junta comercial. Eu já estou trabalhando com dois CNPJs. Poderia executar tudo no mesmo? Até poderia, mas separado funciona. Mas nós temos que observar, estou falando aqui de estrutura societária, não estou falando do tributário ainda. Então, há algumas situações que é permitido. Quando eu conseguir identificar o porquê, eu tenho que ter uma história para contar. Por que eu quero dividir, montar dois negócios, dois CNPJs? Aquele negócio simplesmente, eu acordei hoje com a vida e vou montar dois CNPJ porque eu quero ter duas contas bancárias para controlar, porque quero contratar mais empregados para ter mais custo fixo. Não faz sentido. Ela tem que ter um motivo, tem que ter uma lógica. A lógica é para economizar imposto. Opa, essa lógica é perigosa. É muito perigosa, porque no momento em que a motivação de eu ter dois CNPJs seja pura e simplesmente economizar imposto, a grande chance da gente levar uma paulada da Receita Federal ou da estadual ou da municipal por constituição de um ato ilícito é grande. A motivação de eu ter 2, 3, 4, 5, 6 CNPJs não pode ser essa. Ela tem que ter outro cunho. Tenho e conheço alguns grupos familiares que têm diversas empresas dentro do mesmo chapéu, dentro do mesmo guarda-chuva. Tudo lá por baixo tem a holding mori e diversas empresas com atividades semelhantes. Tá, mas isso pode... Qual é o limite? No momento que eu conseguir distinguir exatamente o motivo do porquê eu tenho uma e outra, e aqui eu vou dar um exemplo. Tem um grupo familiar. Esse grupo familiar já está na terceira e quarta geração, onde é que tem imóveis que vieram de herança por conta de holdings e tudo, onde é que tem imóveis que se comunicam com uma parte da família, se comunicam com outra parte da família, outros não se comunicam com ninguém, mas todo mundo participa um pouco de cada. Melhor jeito, e aí vem um grande planejamento tributário e sucessório, sim, é constituir holdings de acordo com as composições de cada família e naqueles imóveis comuns tu organiza societariamente tudo isso. Lícito, valeu a pena. Tá, mas agora vamos trazer isso na prestação de serviços. Como é que fica a questão de o aspecto tributário com relação a dividir duas empresas? Tá gostando desse vídeo? Comenta aí. Seu comentário, sua opinião, muito importante pra gente. Mas vamos seguindo aqui no vídeo. A questão tributária, ela é muito tênue, é muito difícil da gente dar e ter a certeza, não vou me incomodar. Vou fazer essa operação societária e não vou me incomodar. Desde que você tenha realmente todos os fatos que comprovem que sim, é possível. Então vamos lá. Na minha empresa prestadora de serviço, eu ter
2 transportadoras. Posso fazer? Pode. Desde que as duas não sejam do Simples Nacional, estejam sempre pelo mesmo e não ultrapassem o limite de faturamento. Mas se as duas, o limite de faturamento do Simples Nacional, mas se as duas empresas, somados os faturamentos, não ultrapassarem o limite da tabela do Simples Nacional, eu posso ter 2 empresas com os mesmos sócios atuando dentro do mesmo segmento. Transporte rodoviário de cargas, por exemplo. Tá, mas por que eu vou abrir 2? Ah, que uma você abriu no estado de Santa Catarina e outra você abriu em Paraná. Aí justificou porque você tem 2 CNPJs. Ficou lógico. A explicação de montar 2 CNPJ. Agora, uma ultrapassou o limite, né? No caso do Simples Nacional, quando uma ultrapassa o limite, as 2 vão junto e são excluídas do regime. E aí eu vou ter 2 no lucro presumido, 2 no lucro real, ou vou ter uma no lucro presumido e outra no lucro real. Tem que estudar, verificar. Onde é que vem o perigo? Eu ter uma empresa do lucro real, uma empresa do lucro presumido que presta serviço para esse lucro real. Há ilegalidade no ato? Não, desde que o motivo de eu ter essa estrutura não seja a economia pura e simples de imposto. Porque a economia, de novo, repito, é muito perigosa, ela não serve de argumento de que por que eu montei aquele negócio. Posso ter, por exemplo, uma empresa mãe, lucro real, alguma empresa embaixo como lucro presumido, mas com atividades muito semelhantes, mas negócios separados. Por exemplo, a empresa mãe não trabalha com carga fracionada. A empresa abaixo dela trabalha com carga fracionada. Quando essa aqui recebe serviço que é de carga fracionada, ela repassa e contrata, subcontrata. Por que não? Aí já tivemos uma lógica. Estou sendo muito simplório na minha explicação, na minha exemplificação. Mas, então, tem que pesar a legalidade e as vantagens. Vamos falar agora de desvantagem de eu ter 2 empresas. Custo fixo. Vou ter 2 contas bancárias, controles, a administração toda duplicada. Mesmo que você centralize tudo numa, vai ficar duplicado operações, controles, fiscalizações de operações. Então, tem que botar na ponta do lápis, tem que valer a pena. Gostou do nosso conteúdo? Vai aí, curte, compartilhe, mande para o amigo, mande para o parceiro, mande para o fornecedor. Vamos espalhar conhecimento. Conhecimento não pode ficar guardado na gaveta, tem que ser difundido para todo mundo. Valeu, pessoal!